Depois de uma fraca adesão ao Programa de Desligamento Voluntário, PDV, em 2017, o governo insiste na aposta e se prepara para reeditar uma nova medida provisória, MP, em janeiro de 2018, após a anterior caducar no Congresso. Na primeira rodada do PDV, concluída em novembro, 240 pessoas aderiram ao programa, 76 ao chamado PDV stricto sensu, a demissão voluntária, e 164 a outras modalidades, como redução de jornada e licença incentivada. Quando lançou a iniciativa, o governo apresentou como parâmetro a adesão ao PDV lançado no governo de Fernando Henrique Cardoso em 1999, que foi de 5.000 servidores. Caso tal participação se repetisse, a economia estimada seria de R$ 1 bilhão. Mas o valor atingido em 2017 representa apenas 4,8% do conquistado em 1999. Ainda assim, em nota, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, defendeu o PDV e sua aplicação atual, classificando-o como um instrumento moderno e ajustado às condições fiscais atuais. O número de adesões está em linha com as expectativas do governo, com destaque para a adesão à redução de jornada, que é o primeiro passo do referido caminho. Sabe-se também que, ao longo da tramitação da medida provisória pelo Congresso, as condições originalmente propostas podem ser melhoradas, diz Oliveira. O orçamento federal prevê que os gastos com pessoal cheguem a 324,6 bilhões de reais este ano, valor que inclui despesas com inativos, pensionistas e contribuição patronal com o regime dos servidores e que representa quase 10% dos R$ 3,50 trilhões de receita previstos para 2018. O montante representa uma alta de 5,8% em relação ao previsto para o ano passado, 306,8 bilhões de reais. As MPS, textos enviados pelo Poder Executivo, devem ser aprovadas em 60 dias na Câmara e no Senado, prorrogáveis por igual período para terem sua vigência mantida. Mas não foi o que aconteceu com a MP do desligamento voluntário. Ela chegou a ser aprovada em uma comissão mista, mas não foi votada a tempo no plenário das casas. O governo afirmou que irá reenviar ao Congresso uma nova medida provisória com as mesmas regras. A ideia é que o Ministério do Planejamento estabeleça anualmente períodos e critérios de abertura de novas rodadas do programa. Na modalidade principal, a da demissão voluntária, a MP que caducou previa o pagamento de indenização de 1,25 salário por ano trabalhado para aqueles que decidissem deixar o serviço público. A preferência para adesão ao programa era de servidores com maior tempo de exercício da função e pessoas em licença para tratar de assuntos particulares. Por outro lado, algumas condições impediam a participação, como o cumprimento de todos os requisitos legais para a aposentadoria. Já a redução da jornada, que teve adesão de 153 servidores, previu diminuição da carga semana de 40 horas para 30 ou 20 horas semanais, com o benefício do pagamento adicional de meia hora diária. Neste caso, foram priorizados servidores com filhos de até 6 anos ou a cargo de cuidados de pessoas idosas ou com deficiência. Por fim, a licença incentivada, escolhida por 11 funcionários públicos federais, permite o afastamento por 3 anos consecutivos, prorrogáveis por igual período, do serviço público. Como incentivo, o programa prevê o pagamento de 3 remunerações em cada período. Segundo o Ministério do Planejamento, com a perda de validade da MP, alguns requerimentos de adesão ao programa que tinham pendências acabaram suspensos, mas as 240 adesões divulgadas pela pasta estão asseguradas. Por sua vez, Sérgio Ronaldo, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, CONDICEF, comemora a baixa adesão ao PDV. Orientamos nossos filiados a não aderirem a este barco furado. A experiência com o governo FHC deve servir de lição. Muitos continuam desempregados e esperam na justiça para receber seus direitos, diz. O PDV de então previa, além de modalidades diferentes de desligamento como no programa do governo de Michel Temer, estímulos para o empreendedorismo,
como linhas de crédito e cursos de capacitação. Mas muitos servidores afirmam que o prometido não foi cumprido. Diante disso, alguns projetos em tramitação no Congresso vêm até mesmo tentando reintegrar os servidores que aderiram ao PDV na década de 90. Um dos mais antigos deles, de 2008, foi apresentado pelo deputado Leonardo Pixiani, PMDB-RJ, hoje ministro do Esporte do governo Temer. É fato notório que um significativo contingente de ex-servidores federais que se desligaram do serviço público mediante adesão a programas de desligamento voluntário, encontram-se em situação de penúria. Infelizmente, o apoio do Estado, nos termos estabelecidos pelas normas legais pertinentes, não se verificou na medida necessária, diz um trecho da justificativa do projeto de Pixiani. Para Sérgio Ronaldo, além da experiência traumática do passado, a adesão pífia ao PDV atual que classifica de uma cópia piorada do programa de FHC pode ser explicada também pelo contexto econômico desfavorável. Qual é a vantagem de se juntar a 13 milhões de brasileiros desempregados? Estamos em plena recessão, com um campo de trabalho limitado e pais de famílias sem perspectivas, aponta o representante da Condicef.